O assunto da nossa aula de agora é as infecções sexualmente transmissíveis, também conhecidas como ISTs. Essas infecções antes eram tratadas como doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas mudou-se a denominação, por quê? Porque às vezes eu tenho o agente causador, eu tenho o vírus, ou a bactéria, ou o protozoário, o causador da doença, mas eu não tenho a doença, não tenho a manifestação da doença. Porém, eu estou infectado. Por isso que mudou-se a denominação de DST, que era doenças sexualmente transmissíveis, para infecções sexualmente transmissíveis. Tá? Existem alguns vírus, por exemplo, o vírus da AIDS, né? O HIV, né, que é o vírus da imunodeficiência humana, ele varia muito o seu período de incubação, que é o período em que ele está, vamos dizer, no estágio de latência, ele não está matando as células, ele está de boa, sossegado ali, varia muito de pessoa para pessoa, tá? E mesmo ele estando em estado de latência, ele não está causando a doença, a AIDS, a pessoa já tem ele no seu organismo e já transmite através de transfusão sanguínea, através de compartilhamento de seringas, de barbeador, né, coisas cortantes, utensílios cortantes, e principalmente através, né, do sexo, das relações sexuais. Por isso que eu coloquei aqui, ó, como fundo aqui, um monte de preservativo, tanto masculino quanto feminino, né, que é o único modo, a não ser abstinência sexual, né, que é abstinência? Não fazer sexo. É o único modo de não pegar infecções sexualmente transmissíveis durante a relação sexual, é usando o preservativo. Até quem faz abstinência pode pegar IST. Como assim? Porque ela não precisa, essas bactérias, né, por exemplo, elas podem ficar em contato com a toalha. Uma toalha, se for compartilhada com alguém, eu já falei até da gravidez, do compartilhamento de toalha, mas compartilhar, né, toalha, compartilhar roupa de cama, hotel, né, você vai viajar daqui para São Paulo, aí você para na beira desses hotel michuruca aí, baratinho, aquela roupa de cama ali pode ter dormindo em cima alguém que, né, que tem alguma infecção, alguma doença, e ela pode passar para você. Então tem que tomar muito cuidado, inclusive com o hotel onde você dorme, né, nas suas viagens. Vaso sanitário, cara, é muito preocupante o uso de vasos sanitários, né, principalmente em banheiros públicos, né, você pode pegar essa infecção. Não lavar as mãos antes de fazer xixi, né? Geralmente eu aprendi o seguinte: lavar as mãos antes das refeições, depois de ir ao banheiro e antes das refeições. Eu aprendi assim, eu aprendi errado. Porque nós temos que lavar as mãos, pessoal, isso é importante, ó, coloca isso na cabeça de vocês. Tem que lavar as mãos a hora que você for no banheiro, antes de você fazer suas necessidades, lavar bem, né? Principalmente o homem que vai fazer xixi, vai pegar no pênis ali para fazer xixi. E se você, né, antes pôs a sua mão numa superfície contaminada com algum tipo de vírus ou bactéria, ou uma clamídia, seja qual for o causador dessa doença, você vai ter uma IST sem nunca, né, sendo virgem, por exemplo. Tem que ter cuidado, tá? Por exemplo, ó, andar de ônibus. Né? Andar de ônibus é uma maravilha, né? Principalmente para quem é baixinho, que fica cheirando o sovaco dos outros. Mas ônibus, todo mundo coloca a mão naquele corrimão, porque os ônibus aqui, raramente você vai sentado. Então, né, imagina, será que todo mundo lavou as mãos para colocar a mão ali? Aí o cara vai, você vai ali de pendurado, tá? Aí chega em casa apressado, com vontade de urinar, corre, vai, põe a mão, daqui um pouco começa a coçar, vai ver, tá com uma infecção ali, e aí não sabe por quê. Né? Então, cuidado. Né? Infecções sexualmente transmissíveis não são transmissíveis somente através do sexo. A gente tem que ter cuidado que vão além.
cuidados com a higiene, cuidados pessoais, não usar roupa íntima emprestada, não usar roupa emprestada dos coleguinhas, quando vai passar o dia, no final de semana, na casa dos coleguinhas, das coleguinhas, não empresta biquíni dela, não empresta sunga, cueca, não. Leva a sua, tá? Porque algumas bactérias, se você, mesmo lavando, ela não sai daquela roupa, ela continua ali. Eu tenho que passar para matar esse germe, esse vírus, ou bactéria, ou protozoário, seja lá qual for. Existem inúmeras ISTs, tá? Infecções sexualmente transmissíveis, mas já deixo aí a regra que não é somente através do sexo que se pega, tá? Então, vamos lá. Vamos falar, então, né, ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Então, antes, eu já falei disso aqui, antes de serem chamadas de infecções sexualmente transmissíveis, eram chamadas de doenças sexualmente transmissíveis, tá? E são infecções causadas aí por vírus, bactérias e outros micro-organismos, como protozoários, por exemplo. São transmitidas principalmente por meio do contato sexual, seja ele oral, vaginal ou anal, né, com uma pessoa que esteja contaminada sem o uso do preservativo. Se você tiver uma relação sexual com alguém que estiver contaminado, mas estiver fazendo o uso correto do preservativo, né, em todos esses tipos de relações sexuais aqui, não vai ter tanto perigo de pegar uma IST, né? Pode passar também, em alguns casos, de mãe para o bebê durante a gestação, durante o parto ou durante a amamentação. Por isso é muito importante ser feito, né, os exames pré-natal, os exames, né, o exame pré-natal, os exames, são vários feitos. Porque se, porventura, a mãe tem uma sífilis que não está manifestada, né, ela pode passar via placenta, né, transmissão vertical para o bebê. Se a mãe tem uma AIDS, um HIV, é portadora, é soro positivo, mas ainda não desenvolveu a AIDS, não sabe que tem, durante os exames pré-natal, né, ela vai descobrir, e aí vai ser feito todo um cuidado para que não passe, né, para o bebê, nem via placenta, e também um cuidado todo especial na hora do parto, para ele não ter contato com o sangue materno, por exemplo, né? Por exemplo, a mãe não vai poder amamentar, se a mãe tiver alguma, por exemplo, o HIV, ela não vai poder amamentar com o leite dela, vai ter que pegar o banco de leite, né? Não sei se vocês sabem, mas existe o banco de leite, onde as mães doam leite que sobra, né, para as mães que têm essas comorbidades, essas doenças, que não podem amamentar seus filhos. Nos primeiros meses, o correto é leite materno, né? Não precisa ser da própria mãe, mas desde que seja um leite humano mesmo, que contém todos os nutrientes necessários. Então, importantíssimo, meninas e meninos, quando vocês casarem, quando vocês forem terem filhos, engravidarem, né, fazerem esses exames, e quando forem terem relação sexual, somente com preservativo, tá? De forma alguma, sem. Essas doenças, essas infecções, né, que podem se manifestar por meio de feridas, tá? Corrimentos ou verrugas no ânus ou nos órgãos genitais. Em alguns casos, as feridas e manchas aparecem em outras partes do corpo, como palmas das mãos, olhos e língua, né? Qualquer alterações aí nos órgãos genitais ou em partes do corpo deve ser relatada ao médico para que faça o diagnóstico correto e prescreva um tratamento. Então, meninos e meninas, apareceu qualquer coisa diferente no seu corpo, começou uma coceira que não é normal, surgiu um corrimento que não é normal, né? Surgiu uma ferida, uma verruga aí, chama papai, chama mamãe, fala, tem que ir no médico, né? Ou vai no posto de saúde para ver essa situação, porque, né, você pode, mesmo sem ter tido nenhuma relação sexual, você pode ter pegado uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, através dos maus hábitos de higiene que nós temos,
né? Muitas vezes acabamos, nosso dia a dia, na correria do dia a dia, acabamos esquecendo dessas situações, tá? E podemos pegar. Então, qualquer coisa anormal no seu corpo, procura um médico. Se você não quer ir sozinho, chama sua mãe. Se você tem vergonha da sua mãe, eu não recomendo ter vergonha da mãe e do pai, não. Tem que conversar abertamente com o pai e com a mãe. Tem que conversar. Se seu pai e sua mãe não entendem, pelo menos ele vai te levar no médico, ele vai te acompanhar. É dever dele acompanhar vocês no médico. Tá? Agora, se negar, vocês podem ir sozinhos no médico, sim, vocês podem ir sozinhos, né? Porque o Estatuto da Criança, a partir, acho que, dos 12 anos, permite que você vá ao médico, né? Ter a atenção básica, mas eu não recomendo que vá sozinho. Vá acompanhado com um familiar, com alguém da sua confiança, tá? Por quê? Quanto mais antes for diagnosticado essa infecção, né, mais fácil eu posso ser curado ou até controlar ela quando ela for incurável, tá? Existem, eu não vou mostrar nas imagens, até para não traumatizar, mas existem casos que as feridas são horríveis. Se vocês procurarem na internet, né, as feridas são horríveis. Mutila-se, meninos perdem parte do pênis com essas infecções, os bebês nascem todos deformados, principalmente por causa da sífilis, quando não se tem o cuidado, né? Então, são coisas feias. Eu não vou mostrar aqui, porque não quero, o intuito aqui não é trazer o terror, mas sim trazer a informação. Falar um pouquinho da infecção do HIV, né? HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana, que é o causador da AIDS. AIDS é a doença, ou é a síndrome, né? Não é doença, síndrome da imunodeficiência humana, tá? Esse vírus, o HIV, afeta o sistema imunológico, o sistema imunitário responsável pela defesa do organismo. Então, o vírus da AIDS, o HIV, ele não mata você, ele mata as suas células de defesa do seu organismo. E ele mata, sabe, imagina que nosso corpo tem um exército, que o nosso corpo seja um país, né, que tem um exército para defender de invasores. Imagina se um exército perde todos os seus comandantes. Os soldados não vão conseguir fazer nada, não vão conseguir se organizar, né? Então, o vírus do HIV, ele faz justamente isso. Ele ataca uma célula chamada de linfócitos T, tem um nome mais específico lá, CD4, que mata todas essas células, que são as células que disparam e comandam as células de defesa do organismo. Então, esse vírus entra nessa célula, entra lá, se reproduz dentro dela, estoura as células todas de defesa, mata e você fica sem proteção, tá? Então, ter o HIV não significa que a pessoa tem AIDS. Por isso a importância de se fazer o exame do HIV, né, para detectar o vírus. Porque se eu consigo detectar o vírus antes de eu ter a síndrome, antes de eu ter a AIDS, eu consigo controlar muitas vezes. Hoje não existe a cura, né, para o HIV, para o vírus, mas existem os coquetéis, os remédios que ajudam a retardar ou até impedir que ele que se manifeste, tá? Então, a AIDS é o estágio mais avançado, já é a doença, é a síndrome, né? Deixando o organismo vulnerável para infecções oportunistas, como pneumonia, tuberculose, herpes labial. Todo tipo de doença oportunista mata uma pessoa que está, né, com estágio avançado da AIDS. O soro positivo, se você tem o soro positivo, se tem o HIV, você é soro positivo. Mas você não tem ele ainda, ele não matou suas células ainda, tem os remédios que nós tomamos para controlar, para impedir que ele faça esse processo. E aí você consegue ter, vamos dizer, uma vida relativamente, né, normal, né? Por que eu falo relativamente normal? Porque todo medicamento traz algum tipo de efeito colateral, né? Então, isso é importante se falar,
tá? Então, a melhor forma de evitar o HIV, a AIDS, qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível é o uso do preservativo. Então, não, também não compartilhar seringas, não compartilhar prestobarba, porque é um material cortante, não fala nos livros didáticos, porém, muitas vezes você vai raspar, corta, se você tiver, vai ficar aquele vírus naquele prestobarba e outro for compartilhar, vai pegar também, tá? Então, aqui eu tenho as formas da transmissão da HIV, através da relação sexual sem preservativo, né? A transmissão vertical, através da gestação ou através da amamentação. E o compartilhamento, eu vou tirar as seringas aqui, mas de materiais cortantes. Não utilize, não compartilhe materiais cortantes, tá? Sem estar esterilizado. Isso aqui acontece muito com pessoas que usam droga, né? Compartilham a mesma seringa, tá? Graças a Deus não é o caso de vocês. Espero que nunca seja. E dessa forma aqui não se pega. Pelo menos ainda, né, não se tem comprovado que não se pega através do beijinho aqui, não se pega. Através do suor não se pega. Não se tem nada comprovado que através do inseto, o pernilongo também não transmite. Através do ar, ao contrário do coronavírus, também não. Através do espirro, também não. Através do toque, não. Né? Pegar o celular do colega, ali não. O que vai, né, o meio que onde eu vou encontrar o vírus que vai estar suscetível de ser transmitido ou é no sangue ou são nas excreções sexuais, tanto vaginal quanto do pênis, né? No caso, o esperma ou a secreção vaginal. Lá contém vírus, né? Na saliva, desde que não esteja nenhum corte na boca dos dois, não vai ter perigo, né, de ter transmissão. Então, cuidado, né? Se tiver alguma ferida aí, não beija, não. Espera sarar, né? Vai que, né? Então, essas são as formas que não se pega, tá? Não se tem por que ter preconceito nenhum com a pessoa que é soro positivo. Pessoas que casam com, né? Sabe que o outro é soro positivo, eles casam, têm relações sexual, né? Tem todo um cuidado, conseguem ter filhos, né? Fazendo todo o tratamento, todo o acompanhamento, você consegue ter uma vida praticamente normal, tirando a questão dos efeitos colaterais dos remédios que combatem, que ajudam a controlar o vírus, né? O HIV, certo? Qualquer dúvida sobre HIV, vocês perguntam para mim aí, tá? HIV é o vírus da imunodeficiência humana. A AIDS, né, é a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, é a doença, a AIDS é a doença, tá? Porém, nós temos várias outras ISTs, né, que eu não coloquei nenhuma figura aqui para não deixar vocês muito temerosos, né, mas eu poderia até ter colocado, né, temos a sífilis, é muito grave a sífilis, é causado por uma bactéria, né, pelo Trepanoema pálido. No início, né, ocorre aparecimento de feridas e manchas no local, né, então esse é o causador, Trepanoema pálido, né, então aparece feridas e manchas no local, e no estágio avançado ocorrem lesões na pele, nos ossos, nos sistemas cardiovascular e nervoso. Então a sífilis é terrível, tá, é uma das doenças mais terríveis que são controladas com vacina, né, com a vacinação. Temos a gonorreia, bem comum a gonorreia, também ocasionada por uma bactéria chamada de Chlamydia trachomatis, tá? Os sintomas da gonorreia é corrimento e dor, né, sexual, né, nas mulheres, dor, corrimento na vagina ali, um corrimento, um odor fétido, dor a urinar no homem e na mulher também, porque essas bactérias adentram, né, pela uretra também. Dores, pode ocasionar dores até nos testículos, né, e um corrimento amarelado de cor clara aí nos homens, né, no pênis, tá? Essa gonorreia é bem comum. Por quê? É comum. Às vezes pega até de animais, né? Os cães, os animais, cachorro, macho principalmente, tem
essa doença, né? Então, pode pegar aquela que é uma bactéria parecida com essa aqui, pode vir para a gente. Então, tem que tomar um cuidadinho aí com os nossos animais de estimação também, tá? E aqui eu tenho algumas outras infecções, são várias, tá, pessoal? Aqui é só um resumo mesmo, né? Eu quero que vocês aprofundem aí na leitura nos textos. E aqui as virais, a mais comum é a herpes, tem dois tipos de herpes, a herpes labial, né, ou oral, e a herpes genital, tá? A herpes labial é a herpes mais comum, grande parte da população brasileira tem essa herpes que dá. Eu, inclusive, sou um dos portadores da herpes labial, mas faz anos que diz que nunca mais apareceu, graças a Deus. Creio que eu peguei essa herpes na época que eu estudava, nós compartilhávamos aquele maldito copo azul, existia um copo azul na escola que todo mundo bebia água naquele negócio. E eu não tinha essa ferida, e aí do nada começou a aparecer. Então, nessa época que eu era criança, eu nem sabia o que era sexo nessa época, né? Bem lá no primeira, terceira, segunda, quarta série lá. Então, eu peguei essa herpes labial lá, desde lá, e aí fica aquela ferida horrível, né? Só que eu fiz uns tratamentos aí com antivirais e controlo bastante a minha imunidade com medicamentos, tenho tentado aí, né? E quase não sai. Quando sai é bem fraquinho e já some rápido, tá? E tem a herpes genital, tá? Essa herpes genital, ela pode ser ocasionada pela mesma herpes simplex, né, que é a da boca, né, se tiver relação oral ali, pode ter a transmissão, né, então existe a transmissão por contato oral genital, né, a transmissão da herpes, desses dois tipos aqui ocorre a transmissão, ou compartilhando garrafa, compartilhando bomba de tereré, de chimarrão, não compartilha nada disso, tá, pessoal? Que é, principalmente agora, coronavírus também, né? Mas não compartilha, depois que voltar para a escola, garrafinha, nada disso, tá? Então, ela vai formar essas bolhas, né, que ficam agrupadas, um montinho de bolhas na região da boca, ou do pênis, da vagina, ou do ânus, e até mesmo na parte interna, no colo do útero da mulher, tá? E tem o HPV, que tá tendo tem a vacinação das meninas já, né? Que é a maior parte das infecções por HPV é assintomática, ou seja, não dá sintomas, porém, quando dá, pode causar verrugas ou lesões no pênis, na vagina, no ânus, no colo do útero, na boca e na garganta, e pode ocasionar o câncer do colo do útero. O maior causador de câncer do colo do útero é o HPV. Por isso, tem-se tido a vacinação aí das meninas, né? Tem a campanha, quase todo ano tem a campanha da vacinação do HPV, muito importante, tá? Então, isso aqui são doenças, são infecções, né? Que são transmitidas através de vírus, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Então, essa foi a nossa aula sobre STs, tá? Existem inúmeras outras, deixo a dica aí para vocês fazerem o estudo, a leitura, aprofundarem, se quiserem verem as figuras, fiquem por conta própria, eu não quis colocar as figuras, né, até porque, geralmente, quando se coloca essas figuras, muitas passam mal, apesar de vir no livro didático, né, algumas pessoas passam mal, então eu não gosto muito de colocar, porque o objetivo não é causar medo, mas sim de mostrar que existem essas infecções, né, que elas podem ser controladas, podem às vezes ser curadas, e podemos evitar de pegá-las utilizando os preservativos, tá? Então, o único meio que evita-se, além da gravidez e de pegar todas essas infecções sexualmente transmissíveis na hora da relação sexual, é usar preservativo. E higiene pessoal, né, que eu já falei, do caso de lavar as mãos antes de urinar, antes de ir ao banheiro, não emprestar roupa, principalmente roupa íntima dos colegas, dos coleguinhas, né, saída de banho, nada disso. Quando for para casa de alguém tomar banho de piscina, leva seu biquíni,
sua sunga, sua roupa, sua cueca, sua calcinha, não pega nada emprestado, porque se tiver, pode ser que fique nessa roupa íntima e possa passar, beleza? Bom, pessoal, nossa aula sobre EST é isso aqui. Se ficou alguma dúvida, estou aberto a perguntas.